A história do xadrez. Segunda parte, o xadrez na Europa. A Europa da Idade Média possuía características culturais muito distintas do povo árabe. Por exemplo, os principais jogos que eram praticados na região da Itália, Espanha e França não tinham a ver com tabuleiro, mas sim com cartas e dados. Muito provavelmente, o xadrez chegou até a Europa através da expansão dos árabes pela Península Ibérica, na região que nós conhecemos como Espanha e Portugal. O xadrez, então, passou a se contrapor aos jogos de azar, principalmente porque ele exige que o jogador tenha conhecimento das regras, o movimento das peças e consiga desenvolver de forma inteligente as melhores estratégias. E esse pensamento que vinculava o domínio do xadrez com alta intelectualidade causou um impacto cultural tão grande que o xadrez passou a ser obrigatório em algumas escolas na Europa. E é justamente nessa época do século XV para o século XVI que o xadrez começou a sofrer as principais modificações que vieram a perdurar até os dias de hoje. Como as peças originais do chaturanga representavam unidades militares e a corte de um outro império, as peças de xadrez na Europa passaram a sofrer certas mudanças. A primeira peça a ser modificada foi o elefante, que agora passou a ser chamada de bispo, que era um dos representantes da Igreja Católica. Ainda nessa determinada época, na França, o bispo também passou a ser chamado de o tolo. Em outras regiões mais distantes, como no Império Russo e tribos vikings, a peça elefante não sofreu modificação. Uma outra mudança significativa com as peças de xadrez tem a ver com uma peça que não existe mais. Era uma peça chamada conselheiro, que ocupava a casa do lado do rei. O conselheiro tinha uma movimentação que lembrava o movimento do peão. Enquanto o peão podia somente avançar uma casa à frente, o conselheiro podia avançar somente uma casa à frente na diagonal. Para a gente poder entender por que não existe mais a peça conselheiro, a gente vai conhecer um pouco alguns acontecimentos históricos que estavam se desenrolando na Península Ibérica naquela época. Um dos principais motivos foi a ascensão da rainha Isabel I de Castela, ou também Isabel I de Castilha. Também chamada de Isabel a Católica, ela foi a primeira rainha da Espanha. Ela foi responsável pelo financiamento das viagens marítimas de Cristóvão Colombo e, depois de certo tempo, ele acabou descobrindo as terras da América. Além das reformulações do sistema administrativo e do governo, ela também participou de campanhas militares na Península Ibérica, e um dos objetivos dessas campanhas militares era a expulsão dos muçulmanos, ou seja, os povos árabes, na região da Espanha. Também consta dessa época a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que dividia as novas terras entre o Reino de Portugal e o Reino Espanhol. No mesmo ano, a monarquia espanhola, que era adepta da religião católica, promoveu a expulsão dos povos judeus do território espanhol. Com essas medidas políticas e as conquistas do Reino Espanhol, a rainha Isabel passou a ser símbolo de influência e poder na Europa. Coincidentemente, esse era um período em que o xadrez estava se expandindo do continente africano para a Península Ibérica. E devido ao poder e à influência do reino espanhol na região, nessa época, representado pela Isabel I de Castela, a peça conselheiro foi finalmente substituída pela peça que nós conhecemos hoje, a rainha. Outras curiosidades e mudanças das peças têm a ver com o peão e o bispo. Inicialmente, o peão só poderia avançar uma casa por vez. Contudo, por volta de 1300, foi criada essa nova regra de que, se for o primeiro movimento do peão, ele pode avançar duas casas de uma vez só, desde que seja casas adiante. A peça que nós conhecemos hoje como bispo era, na verdade, o elefante, e o movimento da peça elefante era um pouco diferente da peça atual. Originalmente, o elefante só poderia mover duas casas na diagonal. Um outro fato com relação ao bispo tem a ver com a influência do xadrez na França. Com a mudança da peça elefante para o bispo, a Igreja Católica então passava a ter um representante da religião no tabuleiro de xadrez. Muitos membros da igreja não concordavam com essa representação, mesmo porque mostrava que o bispo estava sempre acima da posição dos peões e outras classes sociais da época. Por causa disso e de outros motivos, a Igreja Católica rejeitava o xadrez no território francês. E a influência foi tão forte que, por certo tempo, a Igreja baniu o xadrez na França.
E a partir desse fato surgiu uma curiosidade dessa época. Existia um padre na Igreja Católica que era aficionado pelo xadrez, mas com o banimento do jogo, ele não podia mais praticar com outras pessoas. A solução que ele criou foi infringir a lei. Ele criou um tabuleiro dobrável que era disfarçado de livro, e então ele escondia as peças de xadrez dentro do tabuleiro e guardava em uma estante. Ao longo dos séculos seguintes, certas mudanças ocorreram também com relação à movimentação de peças. Por volta de 1600, foi criado o lance chamado castle, ou em português chamado de roque, que é quando o rei e a torre mudam de posição simultaneamente. Tempos depois, já no século XIX, uma outra regra foi inventada, porém essa regra não passou para o xadrez moderno. Essa regra temporária determinava que o peão não poderia ser promovido a rainha se o jogador ainda tivesse a rainha original no tabuleiro. Uma outra mudança importante das peças dessa época foram as peças que ocupavam os cantos do tabuleiro. Originalmente, essas peças do canto eram os guerreiros em uma biga, enquanto na versão russa era um navio. Essas duas peças passaram a ser representadas pela torre. Isso mostra que nem todas as características originais do xadrez permaneceram ao passar dos séculos. Uma modificação interessante que não passou para o xadrez moderno tem a ver com o tabuleiro. No jogo original Chaturanga, existiam umas casas especiais marcadas com X. Dentro dessas casas, as peças não poderiam ser atacadas, elas não estavam ameaçadas. É como se elas tivessem sido protegidas dentro de um castelo. E assim nós chegamos ao xadrez moderno, com as peças do tabuleiro e regras que foram determinadas com o passar de vários séculos.